Palavra. Palavra que fica. Memória. Palavra escrita. Informação. A minha palavra, compromisso. Palavra dos outros, opinião. Palavra sagrada, verdade. Palavra compartilhada, textão. Palavra impressa, jornal. Palavra na tela, televisão. Palavras soltas, liberdade. Palavras ao vento, decepção. Palavra sotaque, oxente. Palavra de ordem, manifestação. Meia palavra, basta. Palavra em falta, união. Palavra orgulho, Pernambuco. 100 palavras. Gratidão. Em 100 anos de JC, imprimimos, falamos, exibimos, compartilhamos mais de 12 bilhões de palavras para informar, divertir, explicar, opinar. Mas aqui, a principal palavra é a sua, porque o JC surgiu para ser a voz de todos os pernambucanos. No jornal, no rádio, na TV, na internet. Fale, opine, comente, pergunte, discorde, denuncie, manifeste-se. Estaremos sempre aqui para ouvir a sua palavra. 100 anos de JC. Pernambuco com a palavra. Olá, bem-vindos. Eu sou Márcio Bastos, repórter de cultura aqui do Jornal do Comércio, e estou com Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli, que estão no Recife para apresentar a peça Visitando o Sr. Green, Visitando o Sr. Green, sábado e domingo no Teatro Rio Mar. Não é isso? Exatamente. Bem-vindos. Os horários tradicionais do teatro. Obrigado. Sábado, 21 horas e domingo às 19. Exato. Foi o mesmo horário que nós tivemos com o Panorama também, Pois é, né? que você estava aqui faz o quê? 2 meses? 2 meses, mais ou menos, é. Que honra recebê-lo de volta. Não, é uma coisa, eu queria agradecer, queria cumprimentar o Jornal do Comércio pelos 100 anos, né? Eu estou chegando lá, eu faço 80 agora, dia 22. E o Sr. Green, o nosso espetáculo, está fazendo 4 anos também, que estreou em São Paulo no dia do aniversário de abril de 2015. Vamos contar para o público um pouco sobre a história do espetáculo. Apresentem, por favor, os personagens de vocês, para o pessoal se familiarizar com a história. Olha, primeiro eu queria dizer um prazer enorme estar aqui de volta a Recife, esse público maravilhoso, ali no Teatro Rio Mar, e com uma peça também de muita densidade, uma comédia extremamente bem-humorada. O tema é um tema relacionado à intolerância. Paulo Altran, grande Paulo Altran, fez durante 5 anos, de 98... 2000 a 2005. 2000 a 2005. Isso. E foi um grande sucesso do Paulo. E quando eu estava no Ministério da Cultura, o produtor do Paulo, já depois da morte do Paulo, falou assim, olha, eu tenho muito carinho por essa peça. E eu estava pensando em remontar, mas só penso que seria possível com você. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque acho que você precisa ter o feeling para fazer essa peça. Essa peça já foi montada em 68 países, mais de 68 países. Mais de 7 idiomas. Nós já fizemos, inclusive, nessa nossa temporada de 4 anos, mais de 220 espetáculos. Entendeu? Você veja que ela tem uma permanência. Sim. O Paulo ficou 5 anos, nós já estamos há 4. E aí eu me interessei muito, mas não podia, porque estava no Ministério. Então eu falei, quando eu sair do Ministério, eu vou comprar os direitos e vou fazer. E dito e feito, eu tinha visto o Gelli num espetáculo e falei para o Carlinhos, eu já sei quem é o Ross. É o Gelli, é o Ricardo Gelli. Mas aí a gente tinha que falar com o Cássio, porque o Cássio também, a gente estava em comemorações dos 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, que é outro clássico, exatamente. As coisas que você faz e que ficam, né? Hoje no avião foi uma loucura, porque eu estava ali desde dos comissários de bordo até o rapaz que estava do meu lado, tudo, a permanência
do Dr. Vitor e do Castelo é uma coisa emocionante. Como essa peça é uma peça emocionante, entendeu? Claro, eu adorei fazer Panorama, eu que, de uma certa maneira, inspirei o meu filho e motivei ele para comprar o espetáculo, porque eu acho que o teatro, nesse momento, está precisando voltar aos grandes textos, os grandes autores. Miller, certamente, é um clássico. O Jeff Barron não é um grande autor no sentido de uma grande obra. Ele até tem outras peças, mas não peças tão marcantes como essa, entendeu? Essa peça é uma obra-prima porque ela faz colocações de uma forma tão perfeita e ela cria esses dois personagens, um de 86 anos, que é o caso do Jelly que faz. É um velho judeu muito ranzinza, está solitário depois da morte da mulher e recebe semanalmente a visita de um rapaz que quase atropela ele por exigência de um juiz que obriga ele a prestar serviços comunitários, entendeu? Sim. Então, ele não quer saber de ninguém dentro daquela casa, daquele apartamento atulhado de coisa, mas, em determinado momento, a solidão, ela prevalece no sentido de que ele estava precisando de ter alguém. Porque a mulher morreu, ele estava sozinho. Então surge, de repente, vamos dizer, a possibilidade de eles se relacionarem. A partir de coisas que, não vou ser spoiler, não vou contar, mas que são elementos muito interessantes. E a cada visita a peça tem uma nova situação. Até que, finalmente, quando eles se encontram, e aí se estabelece uma relação assim amigável entre os dois, aí surge um novo conflito. Uma nova revelação. Uma nova revelação. E aí a peça, apesar de sempre esse tom de humor permanecer, ela adquire um contorno mais dramático e eu diria de profunda emoção. É verdade. Assim como no Panorama, tinha momentos, principalmente nos momentos finais, mas era uma peça muito mais dramática, mas de muita emoção, onde a gente percebia que o público estava realmente agarrado ali. No Sr. Green, desde o início, a plateia, ela se agarra com a gente e ela percorre essa trajetória da peça, entendeu? Ricardo, você estava falando que vocês começam nessa coisa mais leve justamente para vir aqui com a gente. Isso é um mérito, acho que, do próprio Jeff Barron. A carpintaria dramatúrgica dele é quase perfeita nesse sentido. Né? Ele traz o público para esse campo do humor desde o começo, um mestre do humor aqui, então você já imagina, gargalhada atrás de gargalhada, o público vem, eles se soltam, eles relaxam e de repente eles recebem, né, esse outro contorno mais emotivo, mais dramático, e eles estão desarmados para receber isso, então acaba... A troca pode acontecer de fato. E funciona de maneira muito grande, assim, muitas vezes as pessoas realmente choram assim, no espetáculo. A gente sente, principalmente na fase final do espetáculo, não é aquele choro, vamos dizer, de água com açúcar, não. Não. É uma coisa que vem lá de dentro. Interiorizada você fala assim, mesmo. Você conhece essas pessoas. Uhum. Então essas pessoas são muito próximas de você. Ou o público ou se identifica com a pessoa ou identifica alguém naquelas pessoas. Então é muito fácil ela se aproximar ou aproximar alguém da vida dela àqueles personagens. Não é um melodrama, ela é uma peça. Essa emoção é uma emoção vinda certamente vamos dizer, do trabalho dos atores, porque eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer um excelente trabalho. É um grande exercício para o ator. E como a gente queria homenagear o Rá-Tim-Bum, a gente convidou o Cássio e a gente homenageou o Rá-Tim-Bum e também a montagem do Paulo, porque o Cássio fez o papel dele originalmente. Entendeu? Bom, o ano passado, nós já em temporada, já no meio da terceira temporada, né? Essa é a quarta temporada da peça. A gente vai voltar para São Paulo e vai fazer em junho e julho no Teatro Renascença.
para encaminhar a peça em julho para um festival internacional de teatro que acontece em Moscou, assim, de 2 em 2 anos, mas que é um dos festivais internacionais de teatro mais importantes do mundo, onde só as grandes companhias vão. E durante o período que eu estava no Ministério da Cultura, eu conheci o Valéry Chadri, que é o diretor do festival. Eu fui para as comemorações dos 150 anos do Tchekhov e representando o Ministério da Cultura. Nessa época eu era presidente da Funarte, da Fundação Nacional de Artes. E também a primeira peça que eu fiz foi um Tchekhov, Pedido de Casamento. Então, ele veio assistir, porque ele era júri da Mostra Internacional de Teatro, e eu convidei, mas ele estava muito ocupado. Eu falei, será que ele vai conseguir? Né? Até falei com o Jelly. Acho que ele talvez não venha. Talvez né? não venha, mas de qualquer maneira, só o fato de ele ter manifestado desejo. No último dia dele lá, ele veio às 7 horas, ele embarcava 1 da manhã para Moscou. Ele assistiu, quando terminou o espetáculo, ele chamou meu filho e falou assim, eu adorei, ele não fala português, eu adorei a peça. E já tenho até o teatro, que é o Teatro Mayakovsky, que é um teatro célebre de Moscou. Um teatro que... É uma honra, é um privilégio, uma honra muito grande para a gente poder levar um trabalho num teatro desse. Eu estou comemorando esse ano 63 anos de carreira, 80 anos de idade, na estrada, né? Primeiro com o Panorama, Sim. que nós ganhamos o prêmio de melhor espetáculo do Panorama ano. Visto da Ponte, para Panorama Visto da Ponte, que teve recentemente aqui, com o Rodrigo, que foi um grande companheiro de viagem, mas um elenco lindo. Viajamos o Brasil todo. Essa peça nós já viajamos em vários lugares do Brasil. Estamos chegando pela primeira vez aqui no Nordeste. E aí era uma coisa que eu queria perguntar, porque no Panorama tem um elenco super, né, grande e no Visitando o Sr. Green são vocês dois em cena e você estava falando que você viu o Ricardo e fez, não, tem que ser com ele. Vocês até tentaram uns outros testes, mas você sabia que era com ele. Como é que foi também essa construção dessa relação para estar em cena tão entrosados, né? O Cássio não conhecia o trabalho dele. O Jelly, ele trabalha muito, ele é um ótimo ator, mas como a gente muitas vezes está trabalhando também, você não consegue ver. E ele é de uma outra geração do Cássio. O Cássio já é uma geração intermediária entre eu e o Jelly. Mas eu senti, por uma intuição de ator, entendeu? Que o Jelly tinha tudo do personagem, entendeu? Mas evidentemente o diretor tinha que se interessar. E aí eu convidei outros atores para fazerem leituras e nenhum dos outros atores, embora fossem bons atores, se estabeleceu essa química que tem que haver entre o Sr. Green e o Ross. Porque de alguma maneira os caminhos já estavam traçados, né? A gente só precisava encontrá-los. Porque na hora que o Jerry chegou e que ele leu, todos que estavam no ensaio falaram assim, é ele. A gente se emocionou muito na primeira leitura, né? Eu lembro muito disso. Agora, muito bonito. O que aconteceu foi que durante esses últimos 4 anos, a gente fez outros trabalhos, ele fez, eu fiz também. Essa relação se aprofundou, entendeu? Tanto que o ano passado o Valéry ficou, era uma coisa assim, ele não fala português, ele só viu a peça, ele conhecia a força de comunicação do texto e da nossa relação. Tanto que a tradutora não dava conta, porque ele não conseguia parar de falar, ele estava num nível de excitação assim, muito legal de se ver, a gente ficou embasbacados. Não foi assim, gostei muito e tal, não. Entusiasmo. Era sabe? Entusiasmado mesmo, vibrante. Um homem que vê grandes espetáculos, entendeu? E eu acho isso bacana, especificamente nesse momento, né, que a gente está precisando unir as pessoas. O teatro ele tem muito essa característica, né, de unir as pessoas. É um momento de troca muito intensa dos atores com a plateia. Você estava falando de montar novamente grandes textos, ser esse momento de aproximação, né? E é um período muito complicado para a área cultural. E nós dependemos de vocês, a cultura depende de vocês, porque a cultura só acontece
na hora em que tem esse casamento Na entre troca, os né? artistas, é nessa troca. A gente tem um governo insensível à área cultural. Um governo que a primeira coisa que ele faz é extinguir o Ministério da Cultura. Entendeu? Hoje eu li no jornal o governador de São Paulo, Dória, acabou de cortar 148 milhões da cultura em São Paulo, fechando o Teatro São Pedro, que é um teatro de ópera, acabando com a orquestra, vai acabar com o Museu Afro-Brasileiro. Várias oficinas culturais estão todas ameaçadas. Ou seja, uma atitude absolutamente que vai, ao contrário, na contramão vamos dizer, da importância da cultura no mundo. Entendeu? É um desmonte mesmo. É um desmonte e que se dá, principalmente quando o governo federal toma essa atitude, aí de repente, pessoas que apoiaram a eleição desse senhor, entendeu? Estão ali. Então a cultura está ali para resistir, entendeu? Pelos valores que ela propõe, pelo que a gente trabalha diretamente com identidades. Num país tão diverso como o nosso, nós temos uma pluralidade de identidades, entendeu? Um país que acolhe imigrantes de tantos outros países, de tantas outras culturas. O Brasil é o resultado desse encontro tão fantástico. E a peça fala sobre isso também, né? Fala sobre isso. imigrantes, sobre diferenças, sobre aceitação, sobre aprender a lidar com essas diferenças, com esses universos completamente opostos de vivências. É engraçado, o Sérgio ele costuma dizer uma coisa que eu acho muito, muito verdade. A peça foi escrita no final dos anos 90, numa época em que a temática da peça era super importante para o momento. E é incrível a gente pensar que talvez ela seja mais necessária hoje em dia do que era nos anos 90. Como foi o Panorama. O Panorama. Também Exato. a mesma coisa. Porque eu acho que se acirraram justamente esses conflitos. Perdeu-se, né? o pudor de ser preconceituoso, de falar coisas odiosas, né? Hoje é quase natural, as pessoas não têm vergonha. Existe uma aceitação mais, para isso, né? Assim como se estivesse tudo bem, como se o preconceito, o racismo, tudo isso fosse algo absolutamente trivial. É só opinião, né? É só opinião, e não está se trata falando de opinião. política Né? partidária, a gente está falando de uma compreensão maior do que seja um governo, principalmente um governo democrático, entendeu? Sem dúvida. Que tem que estar em uma sintonia muito fina com a sua população, entendeu? Com as necessidades Quando o reais governo desse se povo. volta contra a própria identidade do país, entendeu? Ele simplesmente está fadado a dar com os burros na água. E é o que a gente está vendo, entendeu? A gente está vendo na economia, de repente, são coisas bizarras, assim, e que são muito mais até expressivas do que qualquer outra coisa. Não vou falar nem de reforma da Previdência, mas no caso eu vou eliminar os radares, entendeu? Tudo bem que tem radar que é pegadinha, não sei mais o que tudo, mas os radares são instituições, vamos dizer, internacionais do ponto de vista de controle para evitar mortes no trânsito, coisas desse tipo. Então, são contra... E isso como se fosse um projeto de governo que nem foi discutido com a gente, né? E aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês já fizeram mais de 220 apresentações, como vocês falaram, rodaram o Brasil inteiro também, enfim, passaram muitas temporadas em São Paulo. Como é apresentar para esse público tão diverso também, assim, porque a gente sabe que vocês não estão falando só para um público específico. Não, você veja. Vão visões de mundo completamente diferentes e vocês estavam falando desse poder da peça de tocar nessa identificação de, opa, eu também sou assim, poxa, eu conheço alguém que é assim. Como é que para vocês essa resposta? A cultura, ela não é partidária, a cultura ela fala do ser humano. E essa peça, ela faz um mergulho profundo no ser humano, só que dentro desse contexto social, entendeu? Então a cultura tem esse papel. A cultura não tem partido, a cultura ela tem essa amplitude, entendeu? Ela não pode estar submetida a determinadas regras, a determinados dogmas, entendeu? A cultura tem que ter essa amplitude para falar com todos, porque certamente
uma das coisas mais importantes é que haja uma diversidade de opiniões. Isso é verdadeiramente a construção do processo democrático. Você não pode impor coisas, entendeu? Tanto que essa peça, cada pessoa que assiste, cada um tem um jeito de interpretar também e certamente conhece alguém na família parecido com o Sr. Green ou parecido com o Gross. Essa peça tem esse magnetismo de ser capaz de se comunicar com qualquer público. Por exemplo, a gente fez o circuito dos teatros da Prefeitura de São Paulo, então apresentamos em regiões bem periféricas, né, onde a maneira como se encara uma obra de arte é diferente daquela classe média dos jardins. Claro, é um pessoal ali de Sapopemba, Zona Leste, falando aqui talvez vocês não entendam, mas a extrema Zona Leste de São Paulo é uma região bem periférica que é muito carente do acesso à cultura, mas muito mesmo. E a gente leva um espetáculo desse que ele tem esse cunho humanista mesmo, e apesar de ter vários momentos que tem um approach intelectual, ela é uma peça extremamente humanista. E é impressionante ver que da mesma maneira como vai atingir aquela senhora de classe alta de Jardins, vai atingir aquele adolescente de Itaquera, de uma região periférica, da mesma forma. Ela tem esse magnetismo, essa capacidade de atingir a qualquer público. Exatamente pelo que disse o Sérgio, ela tem essa amplitude, ela é uma peça, acima de tudo, humana. Então é muito fácil se identificar, mesmo que às vezes, a pessoa, eu não conheço algum judeu, não conheço... Mas todo mundo sabe o que é o preconceito, o que é lidar com as diferenças. Né? Todo mundo já vivenciou, ou foi vítima, ou foi o vilão no caso. Claro. De algum caso específico de lidar com diferenças. Então, essa peça tem essa capacidade. Então, ela pode ser para qualquer um. A peça tem um tema judaico, né? Porque se passa dentro da casa de um judeu que de uma certa maneira, tem uma certa ortodoxia religiosa. Ele não é exatamente um judeu muito religioso, mas ele é ortodoxo do ponto de vista cultural, entendeu? Mas o Jeff Barron ele sempre falou para a gente isso. Ela não é uma peça dirigida só ao público judeu. Muito ela pelo contrário, fala né? sobre o ser humano, entendeu? Mas aqui no Recife nós temos uma comunidade judaica muito grande. Sim, fortíssima. Entendeu? E eu acho que nesse sentido, vocês que, vamos dizer, pertencem a essa comunidade, meus filhos são judeus, eu fui casado com uma mulher judia, então vocês vão entender muito bem o que trata essa peça, como é que é esse velho judeu. E até eu falei para você que eu estou, assim, de uma certa maneira, aqui voltando a Recife, num reencontro aqui com o Germano Ayuti, que é um grande amigo, um grande ator judeu, que respeita muito esses valores judaicos e com quem nós estivemos juntos, ganhamos um prêmio no Festival do Pascoal em 1960 e até hoje nós somos amigos e a gente se cultiva, os nossos filhos se conhecem, então, viu, Germano, é para você ir lá. Eu acho que você já viu até a peça em São Paulo, porque a gente se visita tanto. Eu queria aproveitar, para além do convite para Germano, vocês fazendo um convite ao público do Certamente. Recife, região metropolitana, para ir ao teatro amanhã. Por favor, se vocês gostaram do panorama, vocês certamente irão adorar Visitando o Sr. Green, porque eu acho que é uma peça que cativa, que emociona e que diverte ao mesmo tempo, entendeu? E vocês são personagens inesquecíveis. Eu tenho alguns personagens, como o Dr. Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? Tem o Eugênio, do Vale Tudo, são aqueles personagens que marcam. Mas eu chegava, o pessoal ia assistir a peça, aliás, isso aconteceu várias vezes. Gente que foi 3, 4 vezes, né? Até mais. Que fala assim, eu fui ver, agora eu trouxe meus tios. Depois agora traz a trouxe família. A minha namorada, agora eu trouxe não sei o quê. Então as pessoas vêm mais de uma vez. Nós temos um grande amigo nosso que viu 11 vezes. 11 vezes. Então a gente começa a ensaiar e fala, eu quero ver o ensaio, você já viu 11 vezes. Então, é uma peça que cativa. E lá, quando eu estava recebendo os cumprimentos do Panorama,
as pessoas falavam assim, Sr. Green, não sei o que, que maravilha. chamando já pelo nome do personagem. Que maravilha. Entendeu? Então, é um prazer enorme estar trazendo para Recife, que é um grande polo cultural, uma capital cultural, que ama o teatro e que tem nos prestigiado. Nós temos assim, uma reverência muito especial e para nós atores é muito bom, né? A gente está chegando a Recife com um espetáculo. Principalmente a gente trazer um espetáculo com essa densidade e artisticamente tão bem realizado, né? E para Então, nós também é um prazer. é uma coisa, claro, você já está intimado. Ah, com certeza. E todo mundo aqui da TV JC também está convidado. Eu estou fazendo esse convite geral aqui, mas principalmente ao público de Recife, para que venham nos prestigiar. E conhecer esse jovem ator aqui, porque ele não é um astro de televisão. Ele fez recentemente aqui uma peça, um filme maravilhoso que foi o 10 segundos para vencer. 10 segundos para vencer. Inclusive eu ganhei um. Ele ganhou o prêmio de Kikito lá em Gramado. A gente trouxe para cá, eu vim aqui para a pré-estreia. Eu não consegui assistir. Eu vim fazer a pré-estreia aqui, foi incrível, foi lindo. O teatro aqui em Recife, o cinema ficou lotadíssimo, a gente ficou super surpreso com a recepção, assim. Foi muito bacana aqui, foi uma das praças mais legais que a gente fez, as pré-estreias em várias capitais. Aqui foi muito bacana, muito Mas bacana vocês vão mesmo. conhecer um grande ator, viu? É E verdade. rever outro grande ator, é uma oportunidade única. Lembrando, Visitando o Sr. Green vai fazer 2 sessões, uma no sábado às 9 horas 21 e horas, no e domingo às domingo às 19 no Teatro Rio Mar. Isso. Oportunidade incrível, não deixem de ir. Venham. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui na TV JC. Voltem sempre. prazer é nosso. Muito Eu que obrigado agradeço por estar aqui. sempre. Obrigado, Alegria. pessoal da Obrigado TV a todos aqui. vocês. Pessoal de Recife, venham nos ver. Por favor. Até a próxima, hein, gente? Obrigado.